Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. No céu as estrelas a brilhar, tem seu brilho celeste fulgor. Aqui na terra os crentes fiéis rende a Deus o perfeito louvor. Sedes tu, irmãos muito fiéis, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mas humilde a levar sua cruz. Pois será para ti muito glorioso este dia que há de chegar. Todos os crentes vestidos de brancos, com Jesus irás encontrar. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Os acordes celestes ouvir, melodia que não tem mais fim, cantada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. A Igreja do Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo.
é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo. Ao mesmo tempo, nós fazemos uma pergunta: quem é este homem perfeito? Este homem perfeito é Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que vem sobre sua igreja em forma de Espírito, porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja, realizando as mesmas obras, formando o mesmo caráter da igreja primitiva, daquela igreja que não amou a sua própria vida, antes a entregou por amor do nome de Jesus Cristo, por amor daquele nome que foi invocado sobre ela. Hoje, infelizmente, a igreja não quer nem que o nome seja invocado sobre ela em seu batismo. O nome não tem aparecido. Eu lhe diria que a forma escriturística correta para ser batizado é em nome do Senhor Jesus Cristo. Está certo que eu diga, conforme São Mateus, capítulo 28, verso 19, conforme a ordem de Jesus: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Este nome deve ser invocado, e somente aquele que invocar este nome será salvo. E São Pedro, tendo o mesmo Cristo nele, isto provado na porta formosa do templo, com o poder de maravilha, do milagre, da verdadeira cura, ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Você sabe que se expulsa demônio é em nome de Jesus Cristo. E Paulo disse que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isto tem muito valor quando vem a sequência, quando Deus pode edificar o seu edifício sobre esta verdadeira base. A base é a fé correta na palavra correta. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sim, ouvintes, não se trata definitivamente de um Deus que foi sugestionado às pessoas. Isto é, uma fé imaginária. Um Deus que é apenas sugestionado pelo pregador, ele oferece uma fé imaginária às pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe, isto é, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real. Sim, o profeta de Deus para esta era diz em uma de suas mensagens, orando ao Senhor Deus, ele diz: te damos graças pela gente que crê nisso. Estamos tão contentes por termos um Deus, não só um Deus imaginário, um espírito imaginário, um ídolo imaginário. Não há nada imaginário a respeito. Um Deus verdadeiro e vivente, quem vive conosco e em nós, e opera através de nós, não fazendo uma estátua para Deus, mas nós sendo imagens viventes de Deus.
o Espírito Santo, não falando por meio de uma estátua, mas falando por meio de um vaso redimido, Deus manifesto em carne. Isto é demais para você, irmã? Isso é demais para você, irmão? Vamos lembrar nesse instante que Sara estava ali do outro lado da tenda, escutando o que Eloí falava com seu senhor, com seu esposo, a quem ela chamava de Senhor, um tipo verdadeiro da igreja de Jesus Cristo, que o qualifica de Senhor. E Senhor não é segunda pessoa. Senhor é Deus, é Jeová, é Eloí. E por isso Sara chamava Abraão de Senhor. Senhor é somente Deus, é somente o Pai, é somente o eterno Espírito de Deus, Jeová. Senhor, Jesus Cristo. O Pai fez o Filho Senhor, porque o Pai preparou aquele corpo e teve prazer de habitar naquele corpo com toda a plenitude da divindade e dar todo o poder nos céus e na terra para aquele corpo que me preparaste. Sim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E este corpo diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Sara estava escutando ali de lado, mas quando deparou-se com essa grande verdade, que Eloí falava com seu marido, lhe dizendo que ela teria um filho, ela olhou para suas próprias possibilidades e encontrou que não havia nenhuma razão mais em sua vida para ter um filho. Não havia lógica, não havia meio, não havia possibilidade. Mas ela não morreu por causa disto, porque ela estava em seu esposo. Nós não perecemos, nós não estamos jogados no mundo, fumando, bebendo, prostituindo e se portando como esses cristãos manufaturados estão se portando. Isto porque estamos em Cristo. Mas quando Deus nos propõe estas coisas, é melhor que digamos: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude nesta fé. Esta não é uma fé comum. Esta é uma fé que Deus está estabelecendo a sua igreja, o Deus verdadeiro, o Deus vivente, edificando a sua igreja sobre a estatura do homem perfeito, que por sua vez é composta de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, e o próprio amor que é Cristo. A perfeição da palavra, convidando aos crentes que têm sido fiéis a toda a palavra de Deus, a esperarem nessa grande manifestação de Deus para as últimas horas em que estamos vivendo, este grande impulso, súbito impulso que virá neste corpo e transformará o nosso corpo como transformou ao de Abraão, como transformou ao de Sara, para depois então vermos o filho. Primeiro ela teve que ser transformada para depois ver o filho. Assim também esta igreja, como São Paulo disse, eles ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Oh, aqui não está uma coisa imaginária, aqui não está um compêndio de teologia, aqui não está uma coletânea teológica, aqui está a palavra de Deus. Isso aqui não oferece uma fé imaginária. Será que é verdade? Isto vai acontecer? Aquilo outro acontecerá? Um sonho na areia, uma suposição espiritual, religiosa? Não. Isto é assim, diz o Senhor. Nós seremos transformados, como Abraão foi transformado.
antes de vermos o Filho. Nós seremos transformados como Sara foi transformada. Sem esta fé, você não pode agradar a Deus. No tocante àquilo que Enoque agradou. Enoque agradou nas coisas mínimas, diz a palavra. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, que Enoque agradou nas mínimas coisas. Por isso pôde agradá-lo na máxima. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Antes de Davi enfrentar o Golias, ele carregava o testemunho. Na sua experiência, ele havia vencido um leão, ele havia vencido um urso. Então Enoque carregava testemunho. Muito bem, então nós agradamos a Deus quando cremos que Ele cura as enfermidades, que Ele cura um câncer, que Ele abre os olhos do cego. Você agora, nesse instante, pode ser curado da vista. Você pode agora levantar da cama, estando canceroso, e você pode se levantar agora completamente curado. E esse espírito de enfermidade ser expulso, e esse tumor cai dentro de você. E não importa se você piore por 3 dias, mas você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser curado agora de uma chaga no coração. Você pode ser curado agora de uma terrível doença no sangue, a leucemia que não passa de câncer, a diabetes, de uma debilidade mental, de uma enfermidade na coluna. Você agora pode se pôr de pé plenamente curado pelo poder de Deus. Qualquer doença, qualquer infecção nesse instante pode ser expulsa em nome de Jesus Cristo. Sim, é uma fé que agrada a Deus. Você crê que Jesus Cristo é Salvador. Você crê que Deus enviou o seu profeta. Você crê na palavra de Deus. Mas agora vamos pensar. Podemos ter fé para os dons espirituais. Podemos ter fé mesmo para a salvação. Mas quando se trata de que Deus repousa todas as suas virtudes viventes neste corpo, e quando se trata de Deus falando a este corpo débil, cansado, que ele será transformado e que essa velhinha de 90 anos voltará para os seus 22 anos de idade num corpo não mais sujeito à morte? Oh, isto é difícil. Muitos ficarão assim enganados, satisfeitos com esta chupetinha, porque em relação ao poder de Deus prometido para a sua igreja, os dons é uma chupetinha apenas. Os dons são apenas uma chupetinha para criança, para menino. Quando era menino, falava como menino, brincava como menino, agia como menino. Em relação a isto, comparando ao grande poder que paira sobre esta noiva de Cristo. Oh, estamos nos falando de um caminho mais excelente. Estamos falando de uma coisa mais profunda, mais real. Uma coisa que não desvanece, é uma obra consumada do Espírito. Você pode ser curado agora como foi curado nesse instante. Mas você ainda enfrentará a circunstância do tempo, ainda enfrentará as bactérias, ainda estará sujeito a uma enfermidade e ainda continua sujeito à morte. Mas esta promessa da qual o Espírito de Deus está fazendo menção nesse instante, esta não. Esta é uma obra consumada do Espírito, é uma obra cabal, é uma obra perfeita, é a obra final para o evento final de Deus. Essa é a colheita de Deus. Ele plantou, ele regou, ele colheu, ele planta, ele rega, ele limpa,
Ele dá chuva, Ele dá sol, Ele dá dons, Ele dá estas coisas. Mas chega o tempo que não adianta cair dom sobre o trigo. Não adianta mais cair chuva sobre o trigo. Não adianta mais nada destas coisas. O negócio é colheita. Tem que ir para o celeiro. É época de colheita. Precisamos conhecer o tempo em que a Escritura está se cumprindo. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Caso contrário, nós vamos ficar lá jogando água em pés de trigo maduros. Nós vamos ficar sempre embaraçados no velho arado. Agora não é hora de arado, agora é hora de colhedeira. Chega o tempo em que não se põe arado na lavoura mais. Se coloca uma máquina colhedeira. É colheita. Vamos embora, vamos subir, vamos para o nosso destino. Agora não é tempo de olhar mais de onde viemos. Não é tempo de ter saudade das carnes do Egito, não é tempo de ter saudade de coisas algumas. E diz o profeta, nem mesmo daqueles avivamentos, porque eles não existem mais. Existem ajuntamentos, multidões, mas avivamentos não há mais. Estamos vos falando, estamos vos pregando. Eloí está falando com Abraão. Continue ouvindo todas as coisas, interessados em todos os noticiários. Continue ouvindo todas as coisas que você possa ouvir, mas fique sabendo que enquanto Ló estava preocupado com o problema social de Sodoma e de Gomorra, Abraão estava ouvindo apenas o que Eloí falava. E o que Eloí viria falar agora à sua noiva? Há mensageiros de Deus para sodomitas, mas há mensageiros de Deus para a noiva. Vocês estão entendendo? Procurem raciocinar sobre isto. Há anjos de Deus para Sodoma e Gomorra, mas há um mensageiro, um só ministério de Deus para Abraão, que é o tipo da noiva. Não estamos postos mais para pregar outra coisa senão um sinal. Isto é verdadeiramente escriturístico e está dentro da palavra, dentro da mensagem. E você, minha irmã, e você, meu irmão, não espere ouvir outra coisa melhor do que isto que você está ouvindo. Prepara-te para ser transformada. Prepara-te para ser transformado num abrir e fechar de olhos. Se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. O profeta de Deus nunca diz se é que você falou em línguas, se é que você cura os enfermos, mas ele está dizendo aqui, se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. Então essa pedra de coroa virá sobre você, sobre esta pirâmide, sobre este corpo, e isso se transforma em um tabernáculo vivente da morada do Deus vivente. E esse tabernáculo do Deus vivente não é um paloureiro apenas, não é um pregador apenas, não é um curador apenas, mas esse tabernáculo do Deus vivente passa a ter a palavra falada, com assim diz o Senhor. Ó, assim diz o Senhor. É tempo de colheita, é tempo de sermos transformados. Não fica olhando para cima, suspirando por chuva, por sol, como quem está crescendo ainda. Mas diga, é tempo de colheita, Senhor. Ora vem, Senhor, diz o Espírito e a noiva. Ora vem, tem se cumprido tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Seu poder, a perfeita salvação.
Venha Cristo, que te espera, não demores, pecador. Nos seus braços Deus quisera receber-te com amor. Venha Deus, a Jesus, ao Senhor, entregar teu corpo.